Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da segunda semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 16, do versículo 19 até o 31, que nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados irmãos e irmãs, como vocês sabem, né? A gente está dentro do tempo da Quaresma, então vou fazer uma reflexão, especialmente linkada à primeira leitura, porque o tempo quaresmal tem essa perfeita ligação em dia de semana, né? Como também eu quero fazer uma reflexão que nos ajude sobre a nossa vida quaresmal. Então vamos lá, aqui mostra dois personagens em uma parábola: o homem rico e o pobre Lázaro. Se você já viu o vídeo da primeira leitura, que eu convido você a assistir, porque já saiu aqui no canal, o tema-chave era sobre a confiança. Então preciso também pensar o que é que tem a ver confiança aqui dentro. Ora, o rico, ele confiou durante toda a sua vida nas riquezas, em alianças políticas, imagino, em seu comércio. Ele viveu uma vida de luxo, de abundância. E imagino eu que ele confiou em tudo isso. Então podemos pensar uma vida completamente confortável. Por outro lado, no versículo 20 mostra Lázaro, que o que ele tem de riqueza são as suas feridas. Isso é a riqueza dele. Sempre no chão. Imagino eu, né, que ele estando na porta do rico, o rico nunca olhava para ele. O rico queria até se expulsar ele dali, não é demais pensar nisso. E ele queria matar a fome com as sobras que caíam à mesa do rico. Olha que forte. Ele queria comer as sobras e os cachorros vinham lamber suas feridas. Os cachorros se alimentavam de suas feridas. Lázaro era quase uma comida. Olha que doloroso, né? Provavelmente os cachorros tinham muito mais dignidade do que Lázaro. Lázaro era um ninguém. Miséria, sofrimento, né? É isso que ele praticamente vivia. Só que, quando o pobre morre, os anjos levam ele para Abraão, porque mesmo que ele não tivesse nada, mas em seu coração Deus conhecia. Então já podemos inferir, sem nenhum medo, que na verdade Lázaro vivia aquilo que a primeira leitura falava: ele confiava em Deus e não nas riquezas. Até porque imagino que vivendo a vida de pobreza não dava para confiar nos homens, porque os homens só querem exploração, destruição, humilhação. Deus enxergava nele alguém que realmente confiou certamente. E aí, em contrapartida, diante desta realidade todinha, o rico agora vai para uma região de tormento. Podemos pensar daqui a dinâmica do inferno. E aí, o rico agora quer mudar tudo. Não, agora peça para que Lázaro, que está num canto bom, toque pelo menos na minha língua. É interessante, né? Porque para um judeu, a riqueza era sinal de bênção. Aquele homem que até então, né, pela teologia da retribuição, é quem era a pessoa abençoada, e Lázaro seria amaldiçoado, a coisa se inverte. Só que é interessante que Abraão responde:
tem um abismo aqui. Que abismo é esse? Alguém pode dizer assim, é o abismo do pecado? Não deixa também de ser. Mas esse abismo foi um abismo que durante toda a vida, a cada instante, o rico estava colocando um tijolinho neste abismo. O abismo gerado pela indiferença, o abismo gerado pelo orgulho, pela riqueza, né? Por esse distanciamento que o homem rico estava criando em relação a isso, né? Amados irmãos e irmãs, quantos abismos chegamos a criar entre eu e o meu irmão? Quantos muros colocamos entre eu e meu irmão? Quantas e quantas vezes, tanta coisa boa a gente pode criar, tantas pontes podemos criar, mas preferimos criar muros que geram abismos e achamos que a gente é que está certo. Eu vou me isolando na minha bolha e eu acabo até me isolando do próprio Deus muitas vezes. E aí eu também queria chamar a atenção para uma outra coisa. O que é que o rico pede? Abraão, apareça para os meus familiares, pede para alguém lá, por favor, porque eles vão se converter, que eu não quero que eles venham para cá. E Abraão diz assim, eles têm Moisés e os profetas. Gente, o que é que isso quer dizer? Quando a gente fala Moisés na Bíblia, a gente se refere à lei. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Profetas, os demais. Então eu poderia atualizar esse texto dizendo assim, tem a palavra já, tem tudo já. Gente, como me dói, agora é um desabafo, como me dói gente que quer sempre os espetáculos, porque parece que é por espetáculo que a conversão acontece, sendo que espetáculo nenhum converte ninguém. Ai, porque eu quero que venha um pregador XYZ, porque quando ele prega o povo chora, porque com o padre tal o povo se arrepia, porque se for assim a coisa funciona. Chega, me cansa escutar isso. Não são espetáculos que convertem, é a palavra que gera conversão. É um coração aberto que gera conversão. É um desejo sincero pela vontade de Deus que gera conversão. Chega de acharmos que as nossas igrejas têm que ser palcos para shows. Como se o show é que convertesse gente. Jesus nunca fez show em sua vida. Pelo contrário, Jesus falou verdades. E é a verdade que pode libertar um coração. Não é arrepio, não é um choro, não é nada disso que vai converter gente. Grava bem isso. Mas o anúncio autêntico do Evangelho. Esse, como o texto fala, o Evangelho está aí. Temos o Catecismo da Igreja Católica, a doutrina nossa completa aí. É isso que são as balizas, são as setas para nos indicar o caminho certo. Amados irmãos e irmãs, temos tudo. Eu pergunto a você, temos usado tudo isso que temos? Ai, que eu quero uma coisa nova, porque eu estou na sequidão, porque não sei o quê. E a palavra está aí para a gente ler, estudar, rezar com ela. Ah, porque não tem mais nada de novo, tem um catecismo inteiro, você já leu ele todinho? Vamos parar, né? É tempo de quaresma. Por que não começar a fazer uma leitura de um livro bíblico nessa quaresma? Por que não, nessa quaresma, começar a aprofundar o catecismo da igreja? Por que não, nesta quaresma, pegar um documento magisterial? Olha, temos muito a fazer. Não deixe para depois, já tem coisa demais. E que voltemos, finalizo, né, voltando para pensar na ligação com a primeira leitura. Sejamos como Lázaro, confiando em Deus e não nas riquezas, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.